Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 11/5, dia 11 de maio, tá bom? Uma semana nova, né? E vamos nós, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar com matemática na apostila, página 58, tá bom? Nós vamos dar continuidade à última aula da semana passada. Tá bom? Então vamos lá? Utilize associações que formam centenas exatas e facilitam os cálculos das adições de cada item. Na verdade, vocês não vão precisar fazer essas associações. Vocês só vão resolver as 4 adições, tá bom? Resolvam no caderno, numa folhinha, onde vocês estiverem e coloquem o resultado na frente, tá? Então só vão resolver as adições e colocar o resultado na frente. Não é necessário, não é para fazer como está no exemplo, tá bom? Então vocês vão adicionar, vocês vão somar 570 mais 68. Coloca o sinalzinho de igual e o resultado na frente. 180 mais 31. Soma e coloca o resultado na frente. 990 mais 65. Soma e coloca o resultado na frente. 430 mais 67. Soma e coloca o resultado na frente. Só isso, nada mais, tá bom? Chegaram ao porto 2 navios de passageiros. Então vamos imaginar um porto, lá o Porto de Santos, né, aqui em São Paulo. Esses 2 navios chegaram com passageiros. Um deles transportava 1.874 pessoas. Então, em um navio haviam 1.874 pessoas. E no outro navio, haviam 2.097 pessoas. O funcionário que acompanhava o desembarque dessas pessoas disse: desembarcarão aproximadamente 4.000 passageiros. Você concorda com o que o funcionário disse? Justifique suas respostas. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que somar o número de passageiros de um navio mais o número de passageiros do outro. Se for menos ou até 4.000 passageiros, todos vão desembarcar. Se ultrapassar de 4.000 passageiros, não poderão desembarcar todos eles, tá bom? Então vocês vão ter que fazer a soma e responder se eles poderão desembarcar ou não. Tudo bem? Bem facinho, né? Pensar, raciocinar, leia o problema novamente, ver se está certinho, compreendo e depois façam, tá? José está programando uma viagem para o exterior, para outro país, uma viagem longa. Para isso, ele juntou 12.000 reais. Então, ele foi juntando, falou, vou separar esses 12.000 reais que eu vou levar para a minha viagem, né? Porque tem gastos, né? Aí, olha só, os gastos do planejamento de José são... Então, antes dele viajar, ele se planejou. Vou ver quanto que eu vou gastar para ver se esses 12.000 reais serão suficientes. Então, vamos lá. Os gastos do planejamento de José são R$ 4.870 com hospedagem para o hotel, né? R$ 1.930 com alimentação, ele vai precisar comer. 2.530 com deslocamento, a passagem, o táxi, o carro de aplicativo que ele vai precisar usar, ele vai ter que se deslocar, então ele também vai ter que ter um dinheirinho para isso. E o restante ele pretende gastar com passeios. Então esse foi o planejamento do José antes da viagem, tá? Aproximadamente quantos reais José poderá gastar com os passeios? Não precisa fazer arredondamento de centenas, nós vamos trabalhar com os números que estão aqui. O que vocês vão ter que fazer primeiro? Somar tudo que ele já planejou em gastar. Então, o que vocês vão ter que fazer primeiro? Vão pegar aqui, escrever aqui. R$ 4.870 que ele vai gastar, que ele está achando que ele vai gastar com hospedagem.
mais os R$ 1.930 que ele vai gastar com alimentação. E mais os R$ 2.530 com o deslocamento. Vocês vão somar e vão ver quanto já que ele vai estar gastando com tudo isso. Para vocês saberem quanto que ele vai gastar com os passeios, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os 12 mil que ele está programando para levar, menos o que ele vai gastar com esses 3 itens. O que sobrar é o que ele vai gastar com o passeio, com os passeios, tá bom? Então são 2 operações. Vão somar o que ele está planejando em gastar, vai dar um resultado. Aí ao lado vocês vão pegar os 12 mil reais que ele já separou para levar para a viagem, menos o que ele vai gastar com esses 3 itens. O que sobrar é o que ele vai deixar para gastar com os passeios, tá bom? Aqui embaixo também está pedindo para vocês diminuir... presta atenção nessa atividade. Utilize a estratégia do minuendo e subtraindo. São os termos da subtração, lembra? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, que é o resultado final. Diminuindo uma unidade de cada termo e resolva as subtrações a seguir no caderno. Então, vocês têm a primeira lá. 1.000 menos 248. Antes de vocês fazerem essa subtração, vocês têm que diminuir menos 1 de cada termo. Então, vai ficar como? 999 menos 247. Por quê, professora? Porque 1.000 menos 1, 999. 248 menos 1, 247. Não está pedindo para diminuir uma unidade em cada termo? Então, vocês diminuíram. Então, vai ficar 999 menos 247. Vocês vão fazer essa operação e colocar o resultado na frente. Tá bom? A B, 2.000 menos 735. Vai diminuir uma unidade em cada termo. Então, como é que vai ficar? 1.999 menos 734. Vocês diminuíram uma unidade de 2.000, ficou 1.999. Vocês diminuíram uma unidade de 735, ficou quanto? 734. Aí vocês vão montar a continha, resolver e colocar o resultado na frente. 4.000 menos 2.420. Como é que vai ficar? 3.999 menos 2.419. Por quê? Vocês vão tirar uma unidade de 4.000, 3.999. Vocês vão tirar uma unidade de 2.420, vocês vão ficar com 2.419. Aí vocês vão fazer a subtração e colocar o resultado na frente. A D, 3.000 menos 2.106. Como é que vai ficar? 2.999 menos 2.105. Porque vocês tiraram uma unidade de 3.000, ficou 2.999. Vocês tiraram uma unidade de 2.106, vocês ficaram com 2.105. Aí vocês vão fazer a continha. 2.999 menos 2.105 e colocar o resultado na frente. Aí, 13.000 menos 8.789. Como é que vai ficar? 12.999 menos 8.788. Porque vocês tiraram uma unidade de 13.000, ficou 12.999. Tirou uma unidade de 8.789, ficou 8.788. Aí vocês vão montar a continha. 12.999 menos 8.788. E vão colocar o resultado na frente, tá? Então, vocês vão diminuir uma unidade de cada termo para depois montar a continha, ok? Página 59, mais um desafio. Uma doceira fez 5.000 doces para um casamento. Então, essa doceira, ela foi contratada para fazer doces para um casamento. E ela fez no total 5.000 doces, um casamento bem grandão, né? Foram feitos 1.800 trufas de chocolate, 965 bombons de morango, 780 bombons de uva e 974 bombons de chocolate branco. Que delícia, hein?
E o restante, bombons de amêndoa. Quantos bombons de amêndoas foram feitos para essa festa? Vocês sabem que o total de doces são 5.000. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão ter que somar a quantidade de 1.800 trufas, 965 bombons de morango, 780 bombons de uva e 974 bombons de chocolate. Vão somar. Aí vocês vão ver a quantidade de todos esses bombons. Está perguntando quantos bombons de amêndoa ela fez. Não tem aqui a quantidade. Como é que vocês vão descobrir o total de bombons de amêndoa? O que vocês vão fazer? O total não são 5.000 doces? 5.000 menos o resultado da adição. O que sobrar é a quantidade de bombons de amêndoa que a doceira vai fazer. Tudo bem? Tá bom? Vou repetir. Vocês vão somar as quantidades de bombom das trufas, bombom de morango, bombons de uva e bombons de chocolate. Vão chegar no resultado. Só que ainda tem os bombons de amêndoa, que é exatamente o que o problema está perguntando. Então, vocês vão pegar o total de doces que ela fez, que são 5.000, menos o resultado dessa soma. O que sobrar, o resultado, vai ser o número de bombons de amêndoas, tá bom? E vão resolver a linha de chegada, que nós trabalhamos nessa unidade, né? Nós estudamos adição e subtração, estratégias, estimativas, aproximações. Essa parte de estimativas, a professora vai retomar quando nós voltarmos para a sala de aula mais um pouquinho, tá bom? Operações inversas e prova real, também a professora vai retomar um pouquinho quando nós voltarmos. Não precisa se preocupar. Se ficou com um pouquinho de dúvida, não se preocupe, que a professora vai retomar na sala de aula quando nós retornarmos, tá bom? E aqui o que eu aprendi: adição de números naturais, estratégia de cálculo de adição, estratégia de cálculo da adição de estimativa, subtração, estratégia de cálculo de subtração estimativa, estratégia de cálculo diminuindo e subtraindo os termos da subtração e adição e subtração com operações inversas, tá? Aí vocês vão colocar aqui o xizinho nos rostinhos. Tudo bem? Tá bom? Espero que vocês tenham assistido aquele videozinho que a professora postou na sexta-feira sobre as operações inversas, adição e subtração, ok? Um beijo!